Êxodo capítulo 8. Livro de Êxodo capítulo 8. Quero convidar você que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar percorrendo esses próximos capítulos. Gênesis capítulo 8. Achamos? Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Nós vamos basear o sermão do capítulo 8 ao capítulo 10. Não vamos ler todo ele. Êxodo capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá em abundância, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Ainda no livro de Êxodo, dá um pulinho lá no capítulo 9, por gentileza, o versículo 15 e o versículo 16. Êxodo 9, o 15 e o 16. Diz assim: pois, Deus falando, pois já eu poderia ter estendida a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Agora um pouquinho mais para frente, Êxodo capítulo 10, o 1 e o 2. Êxodo 10, 1 e o 2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos, aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Amém? Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir. O apóstolo Paulo, ele era missionário. Ele visitava, abria igrejas. E ele era um homem muito culto e muito observador. Você é uma pessoa que tem uma certa sabedoria, uma certa cultura, como que ele observa muito. Ele chegou numa cidade chamada Atenas. E a cidade de Atenas era uma cidade politeísta. O que é uma cidade politeísta? Que tem vários deuses. E a cidade de Atenas, ela era tão preocupada com a idolatria, que para cada deus tinha um altar. E o que chamou a atenção do apóstolo Paulo, que ele chegou num lugar chamado Areópago, e lá tinha um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele olhou aquilo ali e achou interessante. E ele estava pregando e as pessoas falaram: nós nunca ouvimos falar disso que está falando desse Deus. Paulo fala: lembra aquele altar que vocês são tão cuidadosos, vocês são tão zelosos para não desagradar nenhum Deus? Lembra? Lá não tem um altar chamado ao Deus desconhecido? É esse Deus que eu quero pregar a vocês. Queridos, o livro de Êxodo, o título é Saída, quer dizer saídas. E está se referindo realmente à saída do povo de Israel do Egito. O interessante é que esses primeiros capítulos do livro de Êxodo, quase todo o livro, Deus, ele começa a se apresentar por um outro lado. Ele começa não mais a ser apenas o Deus de Israel. Ele era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Deus começa a dar o seu cartão de visita para todos os povos. Na época, cada povo tinha o seu Deus, ou cada povo tinha seus deuses. O Egito também era uma nação politeísta, era uma nação que tinha muitos deuses. Nós vamos ver aqui ao longo que para cada coisa havia um Deus. Deus Sol, Deus Lua, Deus das criaturas que saíam da terra, um Deus que controlava o rio, tinha um Deus para cada coisa. Só que nem que Deus não queria ser o Deus de Israel, Deus queria ser conhecido como o Deus de todos os povos. E aí, queridos, no capítulo que nós lemos, ou os capítulos que nós lemos, nós vamos observar algumas coisas interessantes, queridos. Aí vai se falar sobre 8 pragas que Deus mandou. Semana passada nós falamos da primeira.
Na outra semana, Deus permitir, vamos falar da última praga. Aí Deus mostra 8 pragas. A conversa começa assim: ó, vai lá, Moisés, e fala com o Faraó. Faraó era considerado como um deus do Egito. Era o homem que controlava todas as coisas. E fala o seguinte: deixa. Interessante que Deus não pediu para Faraó. Deus deu uma ordem para Faraó. Eu começo a analisar esse detalhe. Faraó sabia quem era o Deus dos hebreus? Nem tinha noção. Ele achava que ele era o Deus acima de todos os deuses, porque na época o Egito era a maior nação de todas, era a mais poderosa. E vamos lembrar, por que o Egito ficou poderoso e rico? Por causa de José do Egito. Ele comprou todas as terras e o Egito ficou forte. Então o Faraó começou, ele era o rei do Egito, o Egito era o maior de todos, então o Faraó era o Deus acima de todos os deuses. Chega um ex-assassino, que era Moisés, fala: ó, o meu Deus mandou você soltar o meu povo. Não era um povo não, era um povo que tinha cerca de quase 6 milhões de pessoas que trabalhavam de graça para ele. E aí, na primeira praga, Deus transforma a água do rio Nilo, que tinha um Deus para o rio Nilo, em sangue. Aí no capítulo 8 em diante, Deus começa a falar: ó, Faraó, liberta meu povo. Se não libertar meu povo, eu vou jogar uma praga. E aí, queridos, a gente começa a ver do versículo 12 para frente, Deus anuncia a praga. Que praga seria essa? A praga das rãs. E o interessante, queridos, que Deus anuncia e ele coloca detalhes. Como seria essa praga? Ele se refere direto ao rio Nilo, que era um Deus. Era só: o Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão, entrarão em seu palácio, em seu quarto, em sua cama. Para para imaginar. Tem gente que não tem medo, tem gente que não liga, mas imagina você ter rã em todo lugar que você for. E Faraó era o rei dos reis, na cabeça dele, o Deus dos deuses. E Moisés falou: olha, Deus manda falar, Faraó, que quando você puxar sua coberta para deitar, vai ter rã ali. Imagina aí, não vamos imaginar muita rã não. Imagina você vai deitar hoje na sua casa, vai deitar hoje na sua cama, não vou falar nem rã não. Você puxa e tem uma aranha ou uma barata. O que você vai fazer? Uma só. Dependendo de quem for, vai gritar muito, pensando que o grito vai espantar a barata. Se não for lá tirar, ela não vai sair. Agora imagina que você descobrir, você vai entrar no seu quarto, rã, o chão forrado de rã. Aí você vai pular correndo, vai descobrir rã na sua cama. Aonde? Você vai destampar a panela para comer rã. Era isso que Deus tinha falado. Falou: ó, aonde você for, vai ter rã. Era essa a segunda praga. E aí, queridos, Faraó não deu ouvido, Deus manda a praga. Arão estende a mão sobre o rio Nilo e vem rã do rio, vem rã do açude, dos canais, e as rãs invadem a terra do Egito. Isso aí está no capítulo 8, versículos 5 e 6. E aí, queridos, quando Deus, eu estava estudando e cheguei à seguinte conclusão: para cada praga, Deus estava desmoralizando um Deus egípcio. Cada praga que Deus fazia não era meramente praga. Deus estava dando o seu cartão de visita. Deus estava falando para o Egito e para as nações: olha, eu sou Deus acima de todo Deus que vocês conhecem. Era isso que Deus estava fazendo. Quando Deus manda a praga, Deus começa a atingir um Deus chamado Ísis. Esse Deus era uma mulher que protegia a vegetação. Também era um Deus que protegia as águas e a semente. Havia um Deus Cum, que controlava a água do rio Nilo. Havia o Deus Sheb, que controlava a terra. Havia o Deus Sobek, que controlava o rio Nilo. E havia a deusa Anuki, que controlava as águas. Então, com a praga das rãs, Deus desbaratinou e Deus humilhou todos esses deuses. Faraó fica atordoado. Moisés vai lá. Faraó fala: Moisés, ora por mim, tira as rãs. Moisés fala: eu vou sair da sua presença, vou orar, e as rãs vão morrer. Queridos, todas as rãs morreram. Todas as rãs morreram. E isso aí, lógico, que cheirou muito mal, deu um cheiro horrível. Você pode observar aí no versículo 12, capítulo 8, diz: depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios,
nos campos. E aí, queridos, houve um cheiro muito mau. Agora imagina, queridos, o trabalho que os egípcios tiveram para recolher as rãs de todos os lugares, deram montões de rãs e o cheiro mau. Versículo 15 mostra que Faraó mesmo assim endureceu seu coração. Faraó não se rendeu. Faraó endurece o coração. E mais uma vez, no versículo 16, Deus anuncia outra praga, terceira praga. Segunda praga, rãs. Terceira praga, queridos, e aqui a gente vê o poder incrível de Deus, o poder miraculoso de Deus. Deus fala: ó, Moisés, fala com Arão para pegar pó, pegar terra, o pó da terra, e jogar para o alto. E quando Arão fizesse isso, o pó iria virar piolho. Eu estou olhando aqui, uma das irmãs, cabelo grande. Imagina seu cabelo infestado de piolho. Mas não era só em você não, nem você, no gato, no cachorro, no boi. Era piolho em todo mundo. Ia ter piolho até na cabeça do Vitor. Não sei como, mas ia ter piolho em todo mundo. Até na cabeça da Davi ia ter piolho. Essa era a praga. Aí, com isso, Deus estava mais uma vez desmoralizando um Deus do Egito, que era o Deus Jebe, que era o Deus da terra. Deus manda. Só que tem, queridos, que as duas primeiras pragas, os magos de Faraó conseguiram repetir. A água virou sangue, eles conseguiram fazer rãs sair do rio. Mas essa coisa não conseguiram. Eles pegaram o pó, jogaram e não virou. Versículo 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Eles não conseguiram fazer. Aí, queridos, eles mesmos começaram a falar. Olha o versículo 19. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Os magos já falaram: opa, Faraó, aí está diferente. Isso aí já não tem magia, não tem encantamento não. Esse Deus desses hebreus aí faz a diferença. E aí, mais uma vez, Faraó, aqui Faraó não pede, mas Moisés já fala de imediato. Deus já sabia o coração de Faraó tem endurecido. Vem a segunda praga, Faraó pede para que Moisés ore. Na terceira praga, Faraó não fala nada. De imediato vem a quarta praga. No versículo 20, Deus começa a anunciar. Depois o Senhor diz a Moisés: levanta-te bem cedo e apresenta-se a Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para me prestar culto. Deus fala com o Faraó: se ele não deixar, vou mandar a quarta praga. Versículo 21, qual seria a quarta praga, igreja? Mosca. Enxame de mosca. Enxame. Saiu da água, tinha virado sangue, caiu na rã, aquele cheiro, depois que a rã morreu, depois que as rãs morreram, veio o piolho, depois do piolho vem as moscas. Enxame de mosca. Imagina isso, queridos, de manhã, de tarde, de noite. Imagina isso. Se você vê uma mosca pousar na comida, você não come. Se você vê uma mosca numa casa, você fala: essa casa está suja. Agora imagina, vem aqui na cabeça, era até difícil, Ludmila e Vitória, de beber água. Se você demorasse com a boca aberta, entrava mosca. Você tomava banho, quando saía do banho, o que estava em cima de você? Mosca. Enxames de mosca foram a quarta praga sobre o Egito. Que Deus desmoralizou um Deus chamado Maete, que era do equilíbrio, e o Deus Ísis, da magia, porque eles não conseguiram. Aí, queridos, da quarta praga para frente, Deus começou a fazer algo importante. Deus começou, olha no versículo 22, Deus começou a mostrar um diferencial. Olha o versículo 22 e diz assim: mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Essa terra de Gósen é onde está Israel, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Então era o seguinte, imagina aqui era o Egito, os egípcios, aqui onde estava Israel. A mosca vinha até aqui e não passava uma mosca. Aquele enxame de mosca aqui, tinha aquela parede de mosca. Os egípcios cheios de mosca, Israel sem nenhuma mosca. Aí, queridos,
Aqui começou, olha o versículo 23, farei exceção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Deus começou a falar e mostrar para Faraó que ele era o dono do tempo, o dono da natureza. Versículo 24, versículo capítulo 8, acontece os enxames de mosca. Finalmente, no versículo 25, aí muda. Antes era Moisés que ia a Faraó. Agora Faraó não manda chamar Moisés. Faraó, chama Moisés. Moisés, vem cá. Aí Faraó conversa com Moisés. Peça ao seu Deus para tirar essas moscas e vão oferecer ao seu Deus o que você tem que oferecer, mas não sai do país aqui não sai do Egito não. Moisés falou, Faraó, não tem jeito. A maneira que eu cultuo a Deus, se eu cultuar no Egito, vai escandalizar os egípcios. Eu tenho que cultuar longe do Egito. Passa-se o tempo. Faraó reconhece no versículo 28 que vai deixá-los sair. Faraó falou, vou deixar vocês saírem, tá bom? Mas depois que Moisés ora e as moscas saem, Faraó volta atrás e não permite Israel sair. No capítulo 9, queridos, Deus dá outra ordem a Faraó. Olha, capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor diz a Moisés, vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para me prestar culto. Aí, queridos, no versículo 3, Deus anuncia a terceira praga. A próxima praga. Qual era a quinta praga? Qual era a próxima? A quinta praga? Peste nos animais. Aí Deus mais uma vez faz essa extinção. Todos os animais dos egípcios iriam morrer. Todos. Olha aí, queridos, o versículo 3, capítulo 9, versículo 3. Diz assim, e sabe que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos. O que iria morrer de Faraó? Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as aranhas e as ovelhas. Todos os animais iriam morrer. Todos eles iriam morrer. E aí, queridos, no versículo 4, mais uma vez Deus fala, olha, mas nenhum animal dos egípcios, dos hebreus, irá morrer. Nenhum. Aí, olha aí o versículo 6 que diz assim, no dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Então vamos supor que, porventura, no mesmo local estivesse misturado o gado dos hebreus e o gado dos israelitas. O gado dos israelitas morreram, mas o gado dos egípcios não morreram. Aí, queridos, Faraó vai lá para conferir, e Faraó constata que o gado dele morreu e o gado dos hebreus não morreram. Queridos, no versículo 8 a gente encontra a sexta praga. A sexta praga era outra coisa incrível. Deus fala a Moisés, fala com Arão, para ele pegar cinza. Fala para Arão pegar cinza e jogar para o alto. E o vento vai levar essa cinza. E aonde essa cinza pegar, vai ter uma úlcera, uma ferida aonde ela pegar. E essa ferida vai ser de Faraó, vai ser dos seus líderes. Versículo 10, diz, olha aí no versículo 10. E eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Versículo 11. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Queridos, começou a estourar úlcera, e diz que essas úlceras até cheiravam mal. Então era um animal que tinha úlcera, os magos, ao ponto que eles saíram de perto de Moisés, porque era uma ferida aberta, era aquela coisa nojenta e fedida. Isso foi em todo mundo. Pega-se cinza e joga para o ar e vira uma ferida. Essa foi a úlcera, foi a sexta praga de Deus. No versículo 15, a gente encontra agora Deus agindo de novo. A soberania e a ameaça. Versículo 15, capítulo 9. Aí Deus fala, porque eu já poderia ter estendido a mão e ferido você. Deus falou com o Faraó. Deus falou, Faraó, você está vivo ainda em o Egito? O
porque eu ainda quero mostrar o meu poder sobre você, porque se eu quisesse, eu já tinha destruído vocês, já tinha aniquilado, mas vocês vão servir a manifestação da minha glória. Aí, queridos, versículo 18, é anunciado a 7ª praga. Qual a 7ª praga? Versículo 18, tempestade de granizo, chuva de pedra. Queridos, o Egito já estava desesperado, o Egito já não sabia mais o que fazer, e Faraó ali, irredutível, o Faraó ali duro, o Faraó não mudava a atitude, começa a cair chuva de pedra. Chuva de pedra, e a Bíblia diz, queridos, que a chuva de pedra saíram destruindo tudo. Olha o versículo 20, queridos, capítulo 9, versículo 20. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Aí o interessante é o seguinte: estava Faraó e os seus conselheiros. Moisés falava, Arão falava, eles não estavam nem aí. Mas quando eles começaram a ver que era o poder de Deus, eles começaram a ter uma outra atitude. Quando Moisés falou: olha, vai cair chuva de pedra, alguns conselheiros de Faraó já começaram a acreditar. Eles saíram correndo e esconderam os escravos e o gado. Vai cair chuva de pedra. Os outros conselheiros falam: não foi nada. Caiu uma chuva de pedra, matou gente, matou gado, acabou com a plantação, acabou com a vegetação todinha do Egito. E aí, queridos, os que não deram ouvido a essa palavra de Moisés, tiveram todo o seu gado completamente destruído. Aí, mais uma vez, queridos, Deus anuncia, agora capítulo 9, versículo 22, Deus anuncia a 7ª praga. A 7ª praga é anunciada o granizo. Começa a acontecer a 7ª praga, capítulo 9, versículo 22, começa a chuva de granizo sobre a terra. Mas no versículo 24, acontece uma coisa interessante. Não era só chuva de granizo, não. Eram raios e trovões constantemente. Caía pedra, barulho de pedra, as pedras caindo, e trovões e raios cortando do céu. E ali, queridos, Deus, mais uma vez, desmoralizando um Deus chamado Or, que era o Deus do céu, e um Deus chamado Eb, Deus das inundações, toda a tempestade, e Deus ali acabando com tudo. Mas no versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Dá para você imaginar uma chuva assim? Às vezes acontece isso aqui, né? Está chovendo num bairro e não chove no outro. Estava chovendo na terra do Egito, aquelas pedras, mas aonde os israelitas estavam, não estava chovendo, pedra nenhuma caiu ali. Aí, queridos, capítulo 9, versículo 31, mostra aí, queridos, que toda a economia do Egito foi destruída. Versículo 31, o linho e a cevada foram destruídos, e a cevada estava pronta de ser colhida, perderam tudo. O versículo 32 diz: o trigo, o centeio, nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Queridos, versículo 33, assim Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros, e não deixaram o povo de Israel sair. Capítulo 10, queridos, Deus anuncia a 8ª praga. Deus fala: olha, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, Deus fala: vocês não me ouviram, agora eu vou mandar gafanhotos. Amanhã vai ter gafanhoto. Aí diz o versículo 5: eles cobrirão a face da terra, até não se pode enxergar o solo. Ele ia ter tanto gafanhoto que a pessoa não ia ver a terra. Os gafanhotos iriam cobrir completamente a terra. E Deus ainda fala: olha, aquilo que a chuva de granizo não destruiu, eu vou destruir com os gafanhotos. Não vai sobrar nada, vai ser tudo destruído. Olha só o versículo 5: devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as aves que estiverem brotando no campo. Queridos, o Egito foi devastado por Deus. Chuva de granizo, mosca, piolho, rãs, água virou sangue,
e agora viriam os gafanhotos, que até árvore eles iriam destruir. Não ia sobrar nada na terra do Egito. Nesse momento, queridos, Deus começa a manifestar. Aí no versículo 7, capítulo 10, versículo 7, os conselheiros de Faraó começam a mostrar um temor a Deus. Olha o capítulo 10, versículo 7. Os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Agora os conselheiros de Faraó já viram para Faraó e falaram: Faraó, para, olha o que está acontecendo. O nosso país acabou, esses homens acabaram com o nosso país, acabaram com a nossa terra. E assim, queridos, acontece a oitava praga, no versículo 14, capítulo 10. E por fim, queridos, Faraó reconhece o poder de Deus, no versículo 16. Faraó reconhece o poder de Deus, o Deus dos hebreus, e fala assim: e Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhe: pequei contra o Senhor, o seu Deus, contra vocês. Agora perdoe-me ainda essa vez o meu pecado. Queridos, Faraó, que se achava todo poderoso, agora fala: ó, eu pequei contra o Deus de vocês. Perdoe, peça para que esses gafanhotos vão embora. E Moisés fala: olha, os gafanhotos vão embora. Mas mais uma vez, Faraó endurece o coração. A última praga que iremos falar hoje, queridos, está no versículo 21. A nona praga, a praga das trevas. Foram, versículo 22, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve tensas trevas em todo o Egito. Os deuses que foram atingidos, o Deus do céu, o Deus solar, a deusa lunar, todas as trevas. Olha o versículo 23, queridos. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Era escuridão mesmo, ninguém via ninguém, só na terra dos hebreus que tinha luz. Aí, finalmente, queridos, Faraó toma a atitude mais insensata dele, sem pensar. Versículo 28. Disse Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. Não tinha que vir a minha face e você morrerá. Versículo 29, Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Faraó, queridos, nesse momento, fecha a porta para ele mesmo. Queridos, diante desses 3 capítulos, desses 96 versículos que nós vimos, essa noite eu quero estar falando sobre isso. O Deus dos hebreus, o Deus absoluto. O Deus dos hebreus, o Deus absoluto. O que quer dizer a palavra absoluto, queridos? A palavra absoluto é algo que existe independente de circunstâncias ou de pessoas. Ele é autoexistente e livre de limite, e livre de qualquer tipo de limitação. Então, o Deus dos hebreus, o Deus absoluto. O Deus dos hebreus, quem é esse Deus dos hebreus, queridos? A primeira coisa que a gente vê, queridos, que o Deus dos hebreus é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona com pessoas. É um Deus, primeira coisa, é um Deus que fala com o seu povo. Os deuses antigos, queridos, e muitos deuses que são apresentados agora, são deuses mudos. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Mas o Deus dos hebreus, que é o Deus absoluto, é um Deus que fala com o seu povo. É um Deus que se dirigia a Moisés, é um Deus que se dirigia a Arão, é um Deus que falava com o Faraó. E o Deus dos hebreus, o Deus absoluto, é o nosso Deus hoje. É o Deus que fala com você, é o Deus que fala comigo. É o Deus que fala aquilo que está no nosso coração. É o Deus que fala da maneira que a gente entende. Ele não é um Deus calado, não é um Deus mudo. É um Deus que fala aquilo que mais precisamos de ouvir. O Deus dos hebreus, o Deus absoluto, é um Deus pessoal. É um Deus que fala. É um Deus que luta pelo seu povo. O Deus que Moisés estava apresentando a todo mundo era um Deus que tomava partido, era um Deus que lutava pelo seu povo, é um Deus que comprava a briga do seu povo, queridos. O Deus dos hebreus, o Deus absoluto, é o nosso Deus de hoje. É o Deus que fala com você em todos os instantes. É o Deus que sempre procura manter você ligado a Ele. É um Deus que luta por você, meu querido, por mais que se levante forças contra você,
por mais que tenha barreiras, obstáculos contra você, meu querido, minha querida, você nunca luta sozinho, nunca luta sozinha. Deus sempre luta. E eu vou além. Eu vou passar uma verdade absoluta também. Ele não está lutando do seu lado. Não, pastor, não. Ele não está lutando na sua retaguarda, não. Ele está indo na sua frente. Porque tem luta que você não consegue nem começar. Se você começar, você perde. Então, o Deus absoluto é o Deus que luta pelo seu povo. O Deus absoluto é o Deus que dá livramento. Quantas pragas que atingiram os egípcios, quantos problemas que atingiram a Faraó, mas não atingiram o povo hebreu. Queridos, foi falado aqui, algumas pessoas agradeceram. Quantos livramentos que Deus te deu. Quantas coisas que pessoas que passaram por menos que você morreram, ficaram com uma marca fatal e você está sã e salvo. Quantas pessoas, como eu falei na oração, começaram o ano bem alegre, soltando champanhe, fazendo um monte de coisa, e hoje estão no leito do hospital, hoje estão sepultados, outros estão encarcerados. O Deus pessoal, o Deus dos hebreus é um Deus pessoal, é um Deus que fala, é um Deus que luta, é um Deus que dá livramento. É um Deus que permite um incidente, um imprevisto, para que você não passe por determinado lugar. O Deus dos hebreus é um Deus pessoal, é um Deus que fala com o seu povo, é um Deus que luta, é um Deus que dá livramento. O Deus dos hebreus, um Deus pessoal, é um Deus que liberta. Faraó estava negociando, não vão só os homens, não vão só até ali, não deixe as ovelhas, meu querido. O Deus dos hebreus é um Deus que traz libertação completa. É um Deus que quando pega alguém para libertar, ele liberta completamente. Ele corta todas as correntes, as amarras, as cordas que prendem alguém. Dificilmente, queridos, alguém que se encontra com esse Deus fica preso a alguma coisa, porque o Deus dos hebreus, o Deus que é absoluto, é um Deus pessoal, um Deus que liberta. E, queridos, o Deus pessoal é um Deus que sente a sua dor. Deus começa a levantar-se para defender os hebreus, porque Deus via que Faraó humilhava, Faraó fazia o povo sofrer. Deus sabia e Deus via a dor que o povo sentia, Deus via a humilhação que o povo passava. Aí Deus toma partido e fala: não, chega, meu povo está sendo humilhado. Queridos, o interessante, nós vamos ver ao longo desse sermão, que Faraó humilhou Israel. E o que Deus fez com Faraó? Humilhou a Faraó. Queridos, aleluia. Os que te humilham serão humilhados por Deus. Os que te pisam serão pisados pelo seu Deus. Os que te afrontam serão afrontados pelo seu Deus. Os que te negam ajuda, quando eles precisarem do seu Deus, não vão receber. Porque, como diz lá em Zacarias, nós somos como as meninas dos olhos de Deus. Quem toca em nós, toca em Deus. E Faraó estava tocando no povo de Deus. E tem muitos que estão tocando em você, tem muitos que estão privando você, tem muitos que estão fechando a porta para você. Ei, quem fecha a porta para o povo de Deus, tem problema sério com o povo de Deus. O Deus dos hebreus, o Deus absoluto, é um Deus pessoal. Mas o Deus dos hebreus, queridos, também é um Deus todo-poderoso. Ele se apresenta não um Deus distante. Deus é imenso, é imenso. A Bíblia diz que a terra é o lugar onde ele descansa os pés e o céu é o seu trono. Mas o interessante é que esse Deus gigantesco, imenso, é o Deus que através do Espírito Santo pode morar no seu coração e no meu coração. E esse Deus que é pessoal não é fraco, não é debilitado, é um Deus todo-poderoso. Por que é um Deus todo-poderoso, pastor? Porque ele controla as autoridades. Queridos, ele não pedia para Faraó, ele mandava em Faraó: deixa meu povo ir. Queridos, Deus não falava: o vento dá para você soprar, o água dá para você virar em sangue. Não, Deus dava ordem à natureza e ela obedecia. Queridos, o Deus dos egípcios, o Deus dos hebreus, o Deus absoluto, um Deus que é pessoal, mas é um Deus que é todo poderoso. Ele controla todas as autoridades. Ele controla o prefeito, ele controla o presidente, ele controla o governador, o vereador. Querido, o homem, as autoridades só vão até onde Deus permitir. Às vezes estamos preocupados com essas leis que estão surgindo. Meu querido, na hora que Deus fala chega, chega.
Não é que Deus colocou um ponto final, colocou um ponto final. E aqui, queridos, Deus controla de uma maneira absoluta as autoridades. No Romanos capítulo 13 diz que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E Paulo fala de autoridade civil, mas eu falei. O pai que você teve ou tem foi colocado por Deus. A mãe que você teve ou tem foi colocada por Deus. Você é pai, você é mãe, foi colocado por Deus. Porque Deus sabia, se não fosse você, esse seu filho não teria jeito. Nós somos colocados por Deus. Todas as autoridades são controladas por Deus. Querido, esse Deus Todo-Poderoso, Ele controla as autoridades. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele domina a natureza. Na praga dos gafanhotos, tem muitas outras, as pragas dos gafanhotos, a noite toda veio um vento do Oriente trazendo gafanhotos. Depois que Moisés ora, veio um vento do Ocidente levando os gafanhotos. Deus controla a natureza. Queridos, olha o que Deus fez na praga do piolho, queridos. Um milagre químico. Ele pega terra, pó, joga e eles viram piolho. Queridos, isso é coisa sobrenatural. É controle da natureza, queridos. Depois ele pega uma coisa morta. Foi, pastor? Cinza. Cinza serve para quê? Para produzir o quê? Nada. Ele pega a cinza, joga para o alto e aonde ela se espalhou. Não foi muita cinza, não. Foi um bocado na mão de Arão. Ele joga para o alto. Aquele simbolismo. Aparece úlcera no rosto, na testa, nos animais, nos homens, em tudo quanto é lugar, queridos. Olha o poder desse Deus. É o Deus que domina as forças da natureza. É o Deus que domina a física. É o Deus que domina a química. É um Deus que mistura os elementos e fala aquilo que Ele quiser. Por mais que alguém queira fazer, os conselheiros, os magos de Faraó pegaram a terra, agora vai virar piolho. Subiu terra e desceu terra. Arão joga sobre terra e vira piolho. Queridos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, o Deus absoluto, é o Deus que controla as autoridades, é o Deus que domina a natureza. Queridos, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que está acima de todas as criaturas. Os deuses dos egípcios eram deuses criados por eles, pela crendice, pela superstição deles. O Deus dos Hebreus é um ser, não foi criado por ninguém, ele sempre é. Eu sou todo-poderoso, Ele está acima de todas as criaturas, queridos. Não há criatura que foge do seu controle. E nós vimos aqui várias vezes, queridos, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus, queridos, que endureceu o coração de Faraó para que ele não se rendesse. É o Deus que dominava todas as coisas, queridos. O Deus Todo-Poderoso também é o Deus que é o Senhor do tempo. Deus falava, amanhã vai acontecer isso. Vai acontecer amanhã. Ó, tal dia é isso, tal hora é isso. É o Deus que é o Senhor do tempo. É o Deus que Ele pode amanhã abrir uma porta para você que você não imagina. É o Deus que pode fazer seus anos durarem mais 50 anos, como mais 50 minutos, como mais 50 segundos. É o Senhor do tempo. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que passou, porque Ele é o Senhor do tempo. O Deus dos egípcios, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, o Deus absoluto, o Deus dos hebreus, é um Deus pessoal, é um Deus todo-poderoso. Mas, queridos, tem uma outra qualidade desse Deus, um Deus pessoal, um Deus todo-poderoso, é um Deus de pleno conhecimento. Queridos, o Deus dos hebreus, o Deus absoluto, é o Deus que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quando Deus chama Moisés para essa tarefa, Ele fala, Moisés, você vai aos filhos de Israel, eles não vão te ouvir. Você vai a Faraó, ele não vai te ouvir. Você vai a si mesmo. Queridos, Deus conhece tudo de nós. Deus conhece tudo de todo mundo. Deus conhece o dia que você nasceu. Deus conhece as dificuldades que você superou. Deus conhece o seu presente agora. Como está a sua despensa, como está a sua geladeira, como está o seu guarda-roupa, como está o seu coração. Deus conhece o seu futuro. Deus sabe o que vai vir pela frente. É esse Deus dos hebreus, um Deus absoluto, um Deus que tem o conhecimento pleno, um Deus que conhece todas as coisas. Queridos, o Deus dos hebreus, Ele não só conhece o passado, o presente e o futuro, mas Ele conhece os nossos pensamentos.
Há um versículo na Bíblia que diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já conhece. Lá em Mateus tem um texto lindo que fala que até os fios de cabelo de nossa cabeça, Ele sabe quantos são. Diz que Deus, queridos, conhece as estrelas do céu e as chama pelo nome. É esse Deus, queridos, o Deus dos Hebreus, o Deus absoluto, é o Deus que conhece presente, passado e futuro, é o Deus que conhece os pensamentos humanos, e é o Deus que conhece as reações de cada pessoa. Deus sabe que se Ele te der essa prova, como você vai reagir. Deus sabe se Deus abrir aquela porta, como você vai reagir. Às vezes, queridos, há coisas que Deus não nos dá. Às vezes há coisas que Deus entrega depois. Às vezes Deus fala não. Às vezes Deus fala espera. Às vezes Ele não fala nada. Sabe por quê? Ele sabe a nossa reação. Ele sabe como nós vamos reagir. Ele sabe que aquilo que vai produzir em nós não vai ser tão bom como deveria ser. O Deus dos Hebreus, o Deus absoluto, é um Deus que tem conhecimento pleno. Queridos, Deus sabe quem você é. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe aquilo que tem ocupado os seus pensamentos nesses últimos instantes, nessas últimas horas. Deus sabe como Ele pode mudar isso em você. Deus sabe, meu querido, como pode ser seus últimos momentos. Deus conhece todas as coisas da sua vida. E por fim, queridos, a última qualidade desse Deus, o Deus dos Hebreus, o Deus que é absoluto, o Deus que é um Deus pessoal, que fala com o seu povo, que luta pelo seu povo, que liberta, que traz livramento, que sente o que você sente. O Deus absoluto, o Deus dos Hebreus, é um Deus todo-poderoso. Ele controla as autoridades, Ele domina a natureza, Ele está acima das criaturas, Ele é o Senhor do tempo. O Deus absoluto, o Deus dos Hebreus, é o Deus que tem um pleno conhecimento do passado, do presente e do futuro. Deus conhece todas as coisas. É o Deus que conhece os seus pensamentos, é o Deus que conhece os seus sentimentos. Deus, quando olha para você como se fosse uma ultrassonografia espiritual, como se fosse um raio-x, nada se esconde aos olhos de Deus. Ele conhece tudo em você. É um Deus que conhece as suas reações. Por isso que tem coisas que Ele não deixa você passar. Ele sabe que se você passasse, a reação não ia ser boa. Mas esse Deus, queridos, porque está terminando essa última qualidade, é um Deus de um plano perfeito. Esse Deus tem um plano perfeito. Queridos, tudo isso que nós vimos do capítulo 8 ao capítulo 10 era um plano de Deus. Eu costumo sempre falar isso. Eu, você, todo mundo tem um plano A, tem um plano B, um plano C. Tem gente que já está no plano X, que vê se tanto plano não deu certo. Ó, vamos fazer isso. Se não der certo, vamos isso. Se não der certo, se não der certo, se não der certo, se não der certo, aí já tem as alternativas. Ei, o meu Deus, o seu Deus que te ama, é um Deus de plano único. Eu só tenho um plano A, porque o plano dele sempre funciona. O plano dele não falha, porque é um plano perfeito. Por que é um plano perfeito? Porque Deus tem os seus propósitos definidos. Quando Deus faz algo aqui, Ele não faz algo para ver o que vai dar, não. Ele faz algo já sabendo o que vai dar. Porque Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que tem todos os seus propósitos definidos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você, a sua existência, o seu nascimento, o meu nascimento, o fato de estar até hoje aqui, é plano de Deus. É propósito de Deus. Porque se vamos ser sinceros, vamos falar baixinho aqui. Se dependesse dos meus cuidados ou dos seus cuidados, a gente estaria vivo até hoje. Fala mais baixinho. Quantas carnes gordurosas que a gente comeu à noite e foi dormir? Como estaria a nossa veia, nossas artérias? Quantas coisas que nós ingerimos, que comemos, que era muito prejudicial ao fígado, aos rins. Estamos vivos, com vida e com saúde. Uma vez que eu lembrei aqui, para fazer um favor para uma pessoa, eu tinha um Uno, queridos, nossa, só tinha lembrado até medo. Colocamos 2 crianças
mais 2 adultos, 4, mais 2 adultos, 6. Colocamos 8 pessoas no Uno para ir para Angra, e os 4 pneus já estavam aparecendo arando. Os 4. Pastor, vamos trocar. Vamos pegar o step e trocar. Quando ele olhou o step e falou: Jesus. Ele disse: eu nunca tinha feito uma oração naquela. Eu entrei no banheiro e falei assim: eu estou indo para abençoar uma vida. Esse carro não tem a menor condição de chegar lá. Não tem segurança nenhuma. Queridos, foi gente até no câmbio, aonde passa a marcha, já até criança ali. Mas Jesus tem misericórdia. Queridos, que viagem longa. Eu suava o frio. Chegamos com vida e com saúde. Livramento, queridos. Se dependesse da nossa prudência, se dependesse com quem a gente já andou, se dependesse aonde nós já andamos, vamos ser sinceros, estaríamos vivos? A sua vida, a minha vida, é propósito de Deus. Estamos dentro do plano de Deus. É isso que eu quero falar. Deus tem um plano perfeito, e graças a Ele, que esse plano perfeito, eu e você fazemos parte. Amém? Amém. Não estamos fora desse plano. E olha, já tentamos sair fora desse plano. Já tentamos conhecer. E às vezes até fingimos que não tem esse plano. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você gostando ou não gostando, o fato de você estar vivo é que Deus ainda está incluindo você no plano dele. Quando você vier a morrer, aí eu falo: ó, acabou o plano de Deus na sua vida. O fato de você andar, o fato de você não andar, o fato de você falar bem, o fato de você não falar, é plano de Deus. E meu querido, o plano de Deus é escrito por Deus. Tem uma coisa que Deus não tem no céu. Tem criança que tem e Deus não tem. Tem adolescente que tem e Deus não tem. Que isso, pastor? Deus não tem nem borracha nem corretivo. Porque quando Ele escreve, Ele não erra. Ele tem uma história escrita para você nessa noite. A história que Ele escreveu não tem como ter errado. Depende de você, assim como o Faraó. Não quero mais ver Moisés, não quero mais ouvir falar desse Deus. Ou vamos falar: Senhor, pode contar comigo nesse plano. O plano de Deus é infalível. Tem um dito popular que fala que Deus escreve certo com linhas tortas. Querido, Deus não precisa nem de linha para escrever. Ele é tão perfeito que Ele escreve certo em qualquer lugar. Tem pessoas que falam: Deus vai abrir uma porta para você. Meu querido, Deus não precisa nem de porta, não. Ele abre um buraco na parede, você passa. Ele não precisa nem abrir um buraco na parede, Ele faz você atravessar a parede. É o que a gente ouve cantar e é verdade. Estamos esperando o mar se abrir, mas se ele não abrir, você passa por cima. Se você passar por cima, se você afundar, Ele vai lá de perto, te coloca por cima e te atravessa do lado. Amém? Porque o plano do nosso Deus é perfeito e infalível. Aleluia. É esse Deus dos Hebreus, é o Deus absoluto, é o Deus que tem um plano perfeito, porque Ele tem propósito definido. Se você aceitar o plano de Deus, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Você vai ser uma baita pastora. Você vai ser uma grande missionária. Você vai ser um ministro de louvor assustador. Deixa Deus colocar o plano dele. Mas eu estou falando deixa Deus porque Deus é educado. Ele faz como Ele fez com o Faraó. Ele te sugere que você ouça se quiser. Mas que Ele começa a agir, Ele começa a agir. E por fim, queridos, esse Deus de plano perfeito tem propósito definido. Ele sabia o dia que você ia nascer, amém? A hora. O médico não sabia qual seria o tipo de parto. Deus já sabia como ia ser seu parto. Deus já sabia se você beber água ou não, se a trompa ia estar enrolada ou não, se o médico ia te puxar com uma perna ou com 2 pernas, se você ia nascer perfeito ou não. O homem faz sua sonografia, Deus já sabe até que hora que vai ser a sonografia, Deus já sabe como você é. Porque foi Ele que escolheu a cor do seu olho, olha que coisa bonita. Foi Ele que escolheu o seu tamanho. Embora alguns mudem a forma, mas é Ele que permite. É Deus que fez todas as coisas na sua vida. Esse Deus de plano perfeito tem propósito definido. Mas não é só isso não. Ele tem instrumentos perfeitos. Quando eu escrevi essa divisão, eu falei: Jesus, instrumento perfeito. Sabe o que eu entendi? Moisés não era perfeito, era? Não. Arão, menos ainda. Ninguém era perfeito. Mas
quando Deus escolhe algum instrumento, Ele aperfeiçoa esse instrumento. Moisés era assassino, queridos. Ele saiu do Egito foragido. Ele saiu do Egito escondido. Ele volta com o seguinte título. Deus fala com ele: Moisés, eu vou te colocar como Deus sobre Faraó e sobre Arão. E Arão vai ser o seu profeta. Você fala para Arão e Arão fala com Faraó. Faraó não vai ter privilégio de falar com você não, meu querido. O Deus que tem plano perfeito é um Deus que transforma pessoas em instrumentos perfeitos. Querido, Deus honra as pessoas que Ele chama. Deus apaga o passado escrito, todo borrado. Deus apaga o passado que foi escrito pelas pessoas. Queridos, quantas vezes, vamos ser sinceros, eu sei fazer isso. Pegou a caneta, começou a escrever a sua história. Amém. Eu vou casar com fulano, ciclano, é o amor da minha vida, fulano é o meu melhor amigo, eu vou morar em tal lugar, vou fazer isso. Aí o escrito começou a virar rabisco, o rabisco começou a virar tudo aquilo, você riscava, rascunhava, rubricava, sujava, rasurava. Aí não é isso não, virava página, escrevia errado, virava página. E hoje Deus falou: pai, dá caneta aqui, vou te ensinar como fazer história. Eu vou pegar o seu passado negro, duvidoso, vergonhoso, que fazia você ser fugitivo, fugitiva, e eu vou te transformar em motivo de honra. Foi isso que Deus fez com Moisés. Toda aquela vida que Moisés levou, de assassinato, de filhinho de papai no palácio, de escondido no deserto, Deus transforma no homem que falava com Deus face a face, no homem mais manso da terra. E Deus fala: nunca houve um profeta como Moisés, que falava comigo face a face. Queridos, Moisés foi transformado num homem que ele subia um monte, nós vamos ver isso ainda, e descia com o rosto brilhando. Moisés foi conhecido como o profeta de Deus no Egito. Queridos, para pensar. Se eu estiver exagerando, você me corrija. Moisés colocou Faraó debaixo do chinelo dele, queridos. Faraó tinha que pedir perdão para Moisés. Faraó falou assim: eu peço perdão para o seu Deus e para você também. Queridos, o plano perfeito de Deus tem propósito definido e tem instrumentos definidos. Não foi incrível transformar a terra em piolho? Transformar cinza em úlcera, água em sangue, o vento traz, gafanhoto, o vento leva, gafanhoto. Mas o mais incrível é pegar a mim e a você, nós somos nada no reino espiritual, e transformar em instrumentos perfeitos para a glória do nome dele. Queridos, Êxodo de 8 a 10, capítulo 8 a 10, mostra quem era o Deus dos hebreus, quem era o Deus do mundo, do universo, um Deus absoluto. Nessa noite eu quero dizer isso. Esse Deus dos hebreus é o mesmo Deus hoje. É um Deus pessoal. Ele quer falar com você, Ele luta por você, Ele quer te libertar de tudo aquilo que te prende, Ele quer te continuar dando livramento. Ele sabe o que você sente, como você sente. Esse Deus é todo poderoso. O seu chefe é controlado por Deus. O meu chefe me perturba. Deus está forjando o seu caráter através do seu chefe. A minha mãe me perturba. Deus está forjando o seu caráter através da sua mãe. Mas o meu pai está forjando o seu caráter através do seu pai. Esse Deus é o Deus que domina a natureza em todos os sentidos, inclusive a sua natureza. Ele está acima de todas as coisas. Ele nunca atribui que alguém, pô, fulano é legal, fulano me ajudou. Não, foi Deus que usou fulano para te ajudar. Ele é Senhor do tempo. E está chegando o tempo de Deus te abençoar. Está chegando o tempo de Deus usar você na obra dele. Ele é um Deus que te conhece passado, presente e futuro. É um Deus que conhece todos os seus pensamentos. E até aquele sonho que você parou de sonhar, Ele conhece. Ele manda hoje eu te falar do Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração.
É o Senhor que conhece as suas reações. E sabe que agora você está reagindo àquilo que você está passando, mas Ele te entende. Ele sabe que por você, a sua vida seria outra. Você está sofrendo sequelas do que fizeram, do que você passou. Ele te entende. Por isso que Ele não te escolheu do plano. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem tudo determinado para a sua vida. Nada foge do controle de Deus. Nada. Você vai acreditar em mim porque Deus está falando com você. Você não tem noção, você não tem mais ideia, mas Deus sabe quantas lágrimas que já caíram do seu rosto. Deus sabe quantas foram as vezes que seu coração não batia porque estava muito apertado. Deus sabe de tudo isso. Por isso que Ele não altera o plano. Você é propriedade de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E não importa o que você pensa de você, não importa o que o diabo diz de você, não importa o que as pessoas, o que a família diz de você, importa que Deus te escolheu para ser mais que vencedor, e você vai ser. E o maior milagre não é transformar pó em piolho, não é transformar cinza em úlcera, não é transformar água em vinho, não é transformar água em sangue. É o maior milagre, é transformar você na imagem do Deus Todo-Poderoso. Esse é o projeto de Deus. E sabe qual é o maior milagre de todos? Tem outros, tem. Eu e você, pobre. Não tem nem onde ficar em pé duro, porque cair morto a gente cai em qualquer lugar. E vamos morar no céu, num palacete imenso. Esse é o projeto de Deus. Deus vai te levar para o céu. Custe o que custar. Custou o filho dele, Ele vai te levar para o céu. O Deus dos Hebreus, o Deus absoluto, é o Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Ele te ama e te guarda. Amém, igreja? Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto.